A grande pergunta após a derrota do Internacional para o Atlético Mineiro é por que Diego Aguirre não mexeu no time quando os jogadores já estavam desgastados e eram pressionados pelo Atlético Mineiro. Acontece que o técnico uruguaio não é muito adepto à nova regra das 5 trocas em um jogo e mostrou isso já nessa passagem pelo Internacional. Ele também tentou explicar o que pensou na estratégia do jogo, onde estava melhor que o Galo e acabou cedendo a derrota no final da partida. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos tentar explicar o que aconteceu ontem na derrota do Internacional para a equipe do Atlético Mineiro. Placar de 1-0, onde o Internacional fez um bom jogo. Essa é a análise do Diego Aguirre, essa é a análise de todo mundo que assistiu a partida ontem. Eu até falei sobre isso no Diário do Inter KTO desse último sábado, que vai estar com o link aqui na descrição, onde eu dou detalhes, os destaques da partida e tento explicar o que aconteceu para que o Internacional cedesse a derrota para o líder do campeonato naquela que foi uma das grandes atuações do Inter no tempo normal. Mas um tema chamou a atenção de todo mundo e foi quase monotemático esse tema, com perdão da redundância, na entrevista coletiva de Diego Aguirre após a derrota do Internacional. É a tentativa de explicar o porquê o técnico uruguaio não mexeu no time no decorrer do jogo. O Atlético Mineiro já era melhor na partida, colocou o Queno, pressionava o Inter. Alguns jogadores demonstravam sinais de cansaço e nada do Diego Aguirre mexer. E isso foi até o momento do gol. O Queno marca e aí o Diego Aguirre faz apenas uma troca. Coloca o Paulo Guerreiro na vaga do Rodrigo Dourado, tentando dar um pouco mais de presença ofensiva. Eu perguntei isso para o Aguirre. Todos os meus colegas perguntaram isso para Aguirre na tentativa de tentar entender o porquê ele mexeu no time. E a resposta do Diego Aguirre, ela foi em um certo tom simples. Ele não mexeu porque não via ninguém do time titular em um nível abaixo para ser sacado do jogo. Só que tem uma questão por trás dessa troca, que é a falta de confiança, uma certa insegurança que o Diego Aguirre tem e um medo de desestruturar o time quando a equipe está bem no jogo. Existem outros jogos que já mostraram essa característica do Diego Aguirre. Quando o Internacional está atrás do resultado e precisa mexer ofensivamente, o Diego Aguirre não tem problema em sacar a peça do banco, não. Ele tira o Moisés e coloca o Paulo Vitor, ele vai colocar o Caio Vidal, ele tira um volante, ele mexe no time. Só que quando o time está estruturado taticamente para suportar um adversário, ele tem receio de mexer. Eu vou citar um jogo que foi exemplo disso, que foi a partida do Internacional contra o Palmeiras, no Beira-Rio. Nesse jogo, o Inter perdeu para a equipe do Palmeiras pelo placar de 2-1. Nos acréscimos, o Danilo fez aquele que seria o gol da vitória do Palmeiras, que saiu na frente com o gol do Daverson. Aí houve uma mexida do Diego Aguirre, ele tira o Saravia machucado e coloca o Bosquilha para dar mais circulação de bola. O Heitor estava improvisado de lateral esquerdo, ele coloca o Heitor na lateral direita e o Patrick improvisado como lateral esquerdo. Só que isso depois do gol de empate do Edenilson, de pênalti. O Inter empata o jogo, ele mantém o Patrick na esquerda, o Heitor na direita, não mexe no time e fica com um certo receio de desestruturar a equipe taticamente que estava ali suportando o Palmeiras e tendo algumas chances de contra-ataque. O time sentiu fisicamente. No lance do gol, o Patrick está desgastado, absolutamente desgastado, e aí acontece o gol do Danilo que dá a vitória para o Palmeiras naquele momento. Em outros jogos, o Aguirre não utiliza as 5 alterações que tem direito. Ele utiliza 3, ele utiliza 4, em alguns jogos ele utiliza 2. Isso tem sido recorrente dessa passagem do Diego Aguirre no Internacional, que vamos lá, é a primeira passagem dele com essa nova regra das 5 substituições à disposição. Mas o que se nota é uma certa insegurança, primeiro nos jogadores que estão no banco de reservas. E como o Diego Aguirre encontrou um time que taticamente e defensivamente é seguro e é o time ideal para ele, ele fica com medo quando esse time está seguro de mexer. Acontece que o próprio Diego Aguirre admite, depois do jogo, que a equipe sentiu fisicamente e por isso levou o gol.
uma das soluções para o time que sentiu fisicamente talvez fosse a troca de algumas peças. O Patrick estava cansado, colocasse o Maurício. O Tyson estava cansado, colocasse o Bosquilha. O Saravia estava cansado, colocasse o Mercado. Ele até disse que não colocou o Heitor durante o jogo porque o Heitor não era uma opção e ele viu que o Saravia estava cansado e talvez mudasse isso. Mas como não tinha o Heitor, ele preferiu não mudar. A gente está vendo um Diego Aguirre conservador, um Diego Aguirre que não gosta de mexer na estrutura tática da equipe que ele conseguiu construir. O problema é que contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras isso deu errado. Os times cansaram, tanto o time contra o Palmeiras como com o time contra o Galo Mineiro, e aí acabou cedendo a derrota. A explicação do Diego Aguirre foi essa: não viu nenhum jogador em um nível abaixo para ser sacado, mas a verdade é que como esse é o time ideal dele, como esse é o time que taticamente está consolidado, tem uma consistência, ele tem um pouco de receio de mexer nessa estrutura e aí desandar aquilo que estava acontecendo contra o Atlético Mineiro, que era uma boa atuação do Internacional. O Aguirre errou? Eu entendi que sim. Ele também entendeu que sim, e para mim ele admitiu isso na entrevista coletiva. Ele até disse, não tinha como ter certeza que se mudasse no time as coisas iam funcionar. Mas quando ele fala que o time cansou, ele sabe que uma das possibilidades era a troca. Eu quero a opinião de vocês aqui, eu quero o like de vocês aqui, eu quero que vocês se inscrevam aqui. Hoje tem mais conteúdo da dupla, tem jogo do Grêmio e a gente vai nesse domingão, beleza? Beijo!